Então nós falamos já que é um fruto que é sobrenatural, que ele é esperado no salvo, que ele necessita das condições adequadas para o seu desenvolvimento. Vimos também que é um fruto que cresce progressivamente, né? Então ele é dia após dia, a gente não amadurece da noite para o dia, leva tempo, em algumas áreas leva mais tempo do que em outras áreas, mas é esperado de que ele venha. E por último nós vimos que esse fruto ele fala de virtudes que são estruturais, mais do que ações. As ações são consequências dessa estrutura que o Espírito promove em nós. E esse é todo o sentido da carta que Paulo escreve aos Gálatas, de que a ação externa ela pode ser apenas hipócrita, legalista, que as ações que não são acompanhadas de um coração, as ações que não são fruto de um coração temente a Deus, elas são hipocrisia. Isso que Jesus denunciou dos fariseus inúmeras vezes. Que eles faziam tudo certinho do lado de fora, mas o coração deles estava afastado de Deus. E nós podemos fazer muitas coisas por inúmeras motivações. A grande questão não é o que nós fazemos, mas por que é que fazemos o que nós fazemos. Tanto no que diz respeito às coisas ruins, que elas podem ser a expressão de um coração que ama ainda o pecado, ama a si mesmo de uma forma muito descompensada e que ainda não foi capturado pelo amor da cruz, pelo amor de Deus, pelo amor da vontade de Deus, e mesmo as coisas boas que nós podemos fazer por outras motivações, seja por medo, seja por barganha, seja por culpa, seja por qualquer outro motivo. Então, aquilo que o Espírito Santo produz em nós é uma transformação do nosso caráter que afeta essas estruturas mais profundas. E nós terminamos falando aí sobre essas virtudes que estão no fruto do Espírito e que podemos tentar fazer uma divisão, e é óbvio que essas divisões são divisões artificiais, elas não estão no texto. A gente tenta olhar para entender um sentido que tem aí, né? Mas parece que é um caminho interessante pensar em 3 grupos de 3 virtudes. Essas 3 primeiras relacionadas mais do nosso relacionamento com Deus, então o amor, e hoje nós vamos pensar um pouco sobre amor, a alegria, que é fruto desse relacionamento com Deus, e essa paz, que não é apenas uma paz no sentido emocional, mas é uma paz no sentido de que não há mais guerra com Deus. Nós experimentamos uma paz com Deus e como consequência dessa paz com Deus, temos a capacidade de ter paz uns com os outros. É baseado nessa ausência de guerra com Deus que nós temos a capacidade de sermos pacificadores, como a Escritura nos diz. Depois nós vemos essas outras 3 virtudes que estão mais ligadas aos relacionamentos, que fala da paciência, e paciência no sentido de paciência com outras pessoas, a gente vai ver isso em tempo oportuno. A amabilidade e a bondade, que parecem que são 2 coisas iguais, mas uma fala muito mais de sentimento e a outra fala mais de atitude. A amabilidade fala também de gentileza, é esse coração gentil, é o jeito que a gente faz as coisas. E a bondade fala das ações propriamente dita. Então tem a ver com o relacionamento com o próximo. E por último, essas 3 últimas virtudes que falam muito do nosso relacionamento conosco mesmo. A fidelidade ou sermos confiáveis, a mansidão, que é esse controle da nossa capacidade destrutiva. Manso não é aquele que não tem força. Manso é aquele que tem força, mas está amansado. Sabe, como um cachorro bravo, como um pitbull, sabe? Pitbull bem bravo. Aí você chega perto morrendo de medo e o dono fala assim, não, fica calmo, ele é manso. Eu não acredito muito não, né? Eu falei, ele é manso. O que significa? Não é que ele não tem poder de destruir. Não, ele tem. Só que ele está sob controle. E a mansidão tem essa ideia. A ideia de eu tenho a capacidade, mas eu estou sob controle, que é a última palavrinha aí também, o domínio próprio. Então essas virtudes, elas podem ser entendidas aí dentro destes contextos de relação com Deus, com o outro e conosco. Que isso vai falar muito bem com as obras da carne que são mostradas por Paulo também aqui no capítulo 5, que elas estão relacionadas conosco, com a nossa falta de controle, com o nosso relacionamento com outros, então as inimizades, as invejas, as intrigas e todas as outras coisas, e a nossa relação com Deus. Ele fala então de idolatria, feitiçaria, então essa tentativa de encontrar o transcendente fora de Deus. É tudo fruto dessa ausência do fruto do Espírito. Então hoje nós vamos pensar um pouco mais, de maneira mais detida, sobre uma das características do fruto do Espírito. E é muito importante nós pensarmos sobre a profundidade e como essas virtudes elas são
diferentes daquilo que nós podemos encontrar na vida comum, porque às vezes a gente vê essas palavras e acha que elas trazem o mesmo significado que, por exemplo, o amor nesse mundo. Hoje as pessoas chamam tudo de amor, né? A pessoa fala, eu amo pizza, eu amo jogar futebol, eu amo a minha mãe, eu amo a Deus. Então tudo é amor, mas se tudo é amor, nada é amor. Então é importante nós entendermos e definirmos de uma maneira muito clara quais são os limites, quais são os modelos, o que é que se diz quando se diz cada uma dessas virtudes. E nós podemos, às vezes, tentar emular essas coisas e dizer, isso aqui que eu estou vivendo é amor. Mas a Bíblia ela é muito clara a respeito do que é o amor, do que é a alegria, do que é a mansidão, do que é a paz. E é bom nós conhecermos para percebermos se elas de fato existem na nossa vida ou não, se nós não estamos vivendo uma simulação dessas virtudes, e também para percebermos o quanto elas são impossíveis na carnalidade humana. O quanto nós necessitamos do Espírito Santo para que essas virtudes estejam em nós na profundidade que a Escritura trata dessas virtudes. Elas são virtudes porque elas falam de um movimento do coração, é uma estrutura interna, como eu tenho tentado explicar, né? É uma estrutura interna, é mais do que obrigação, é mais do que força de vontade, é mais inclusive do que vontade. O Tim Keller vai chamar de super desejo. É um super desejo, é algo que controla, que domina o nosso coração, que é maior do que a gente mesmo. Ao ponto de que o que eu faço externamente é um resultado inescapável dessa realidade interna. Não é que eu estou forçando, é algo que eu digo, não, isso é o que eu sou, ou pelo menos isso é o que eu me tornei à medida que o Espírito Santo tem feito essa obra no meu coração. Então, quanto mais nós vamos vendo cada uma dessas virtudes, mais a gente vai dizendo, meu Deus, como eu estou longe disso e como eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que esse fruto seja manifesto na minha vida. Então, como eu disse, hoje nós vamos pensar um pouquinho nessa palavrinha. O fruto do Espírito é amor. Inclusive, uma interpretação possível, e eu acho que ao longo dessa exposição de hoje, isso pode se tornar até um pouco mais fácil de entender, mas uma das interpretações possíveis é que o fruto do Espírito é amor. E todas as demais virtudes que aparecem aí na sequência são explicações de como o amor se manifesta. Ou seja, o fruto do Espírito é o amor. E o amor envolve alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é uma forma também de interpretarmos o texto, que pode ser que Paulo esteja usando como equivalente. Fruto do Espírito e amor. Mesmo porque nós vamos ver que todas essas demais virtudes, elas são decorrências do amor. A alegria de quem se entende amado e de quem tem a capacidade de amar é diferente das alegrias emuladas nesse mundo. Há uma paz interior e uma paz gerada no nosso relacionamento com Deus e com o outro, que é fruto desse entendimento do amor e é fruto dessa expressão prática do amor. A paciência é o amor em repouso. A amabilidade, a bondade são esse amor em ação. A fidelidade é esse amor que entende que Deus para com ele tem sido generoso e fiel e pode ser generoso e fiel com o outro. A mansidão tem a ver com o amor, o domínio próprio tem a ver com o amor. Então, é muito possível que a explicação de Paulo aqui, mesmo porque a gente vai ver isso como uma lógica das demais cartas do apóstolo Paulo, falando que o amor é essa coroação da vida cristã, que o amor é o resumo da vida cristã. Inclusive, Paulo vai dizer aqui mesmo em Gálatas, lá ainda no capítulo 5, no versículo 14, de que a lei se cumpre no amor. Que a lei se resume numa coisa só, ame. É isso que Paulo vai dizer. Mas não só Paulo, Jesus vai dizer que o grande mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas e ame o outro como a si mesmo. Então Jesus vai também enfatizar que o resumo de toda a Escritura ou de todas as práticas decorrentes de um relacionamento com Deus é o amor. Além de Paulo dizer em 1 Coríntios 13, de que o amor é superior a todos os dons. Ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, se eu não tivesse amor, nada faria sentido. O que eu falar vai ser só
um sino que retine, é só barulho. Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado como uma oferta, se não tiver amor, não vale de nada. Então, no capítulo 13 de Coríntios, Paulo vai falar o que é o amor. E ele vai terminar dizendo que permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E ele diz, mas o mais excelente de todos é o amor. Porque a fé vai passar, a esperança vai passar, mas o amor não vai passar. Sabia que vai ter um dia que a gente não vai ter mais fé? Vai ter um dia que nós não vamos ter mais esperança. Sabia disso? Que dia é esse? O dia que Jesus voltar. Por quê? Porque esperança é aquilo que se espera. E o dia que aquilo que a gente espera estiver aqui, nós não precisamos mais de esperança, porque nós temos completude. E o que é a fé? A fé é aquilo que nos guia na certeza do que Deus falou, nessa esperança daquilo que acontecerá. Então, quando acontecer, não preciso mais de fé. Eu não vou precisar de fé para crer em Jesus, porque eu vou ver Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Não precisa de fé para ver Deus, para ver o reino de Deus, para esperar a manifestação do reino de Deus, porque eu estarei no reino de Deus. Mas Paulo diz que o mais excelente dessa tríade que está sempre nas cartas dele, fé, esperança e amor. Ele fala, o maior de todos é o amor. Então o amor é visto como sendo essa coroa da vida cristã. Porque afinal, a Bíblia vai nos dizer em 1 João vai dizer isso no capítulo 4, no verso 8, de que Deus é amor. Não é que Deus ama simplesmente. Não é que Deus simplesmente tem amor. Mas Deus é amor. E veja, se Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, qual deveria ser a nossa imagem? Como nós deveríamos ser? Nós deveríamos ser expressão de amor. Se Deus é amor, se a essência de Deus é manifesta em amor, e nós fomos criados para ser a imagem de Deus, logo fica claro porque é que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Porque o maior de todos os mandamentos é o amor. Porque o amor é a essência do caráter de Deus. E nós somos criados para sermos a semelhança do caráter de Deus. Veja só, aquilo que o Espírito Santo opera em nós é a transformação do nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E Hebreus vai dizer que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Que em Jesus nós vemos com clareza quem Deus é. Deus é amor? Jesus é a exata expressão do amor. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, o que é que nós vamos nos tornando? Mais amor. Amor na prática. Amor de vida, amor que age. Então essa palavra amor, e aí vamos para as acepções da palavra, é a famosa palavra agapao, ou a palavra agape, alguns vão falar HP, né? Mas o acento na verdade vai estar no G. Agape, alguns vão dizer ágape, né? Mas a pronúncia seria mais o HP. E a gente vai encontrar nas Escrituras outras expressões que também são traduzidas por amor. Por exemplo, a gente vai ver a palavra eros, que fala desse amor romântico, que inclusive é traduzido como erótico, porque fala do amor de um homem para com uma mulher. Por exemplo, no texto de Cântico dos Cânticos, quando é traduzido para o grego, nós vemos exatamente essa dinâmica deste amor eros, que fala da atração de um homem para com uma mulher. E esse amor, o eros, ele é autocentrado, ele é um tanto quanto... Fica quieto você. É um tanto quanto egoísta, né? Ele só age na medida em que há reciprocidade, né? Quando não há reciprocidade, ele é tratado de uma outra forma. Então, uma das expressões de amor é aquilo que é chamado de o amor eros ou amor erótico. Outra expressão é a expressão filéu ou filia, que nós encontramos na Escritura, que fala de um amor que é fraternal, um amor de família. É a expressão de um amor de amizades intensas, mas família nesse sentido de amigos, tá? Não de família de sangue. Tem uma outra definição para amor entre família de sangue. É a ideia de parceria,
de amizade, é de olhar para o outro, que é um próximo, e ter com ele uma aliança de amizade, de fidelidade profunda, entendendo que ele é alguém a se amar, né? Então é essa filia. Algumas palavras vêm dessa filia, por exemplo, filantropia, né? Filia, que é essa amizade ou amor, e antropos, que é ser humano. Então, filantropia é amor pelo ser humano. Ações filantrópicas são ações que promovem dignidade ao ser humano. Tem outra palavra que é a palavra Filadélfia, em que adelphos significa irmão. Então, é o amor entre irmãos, mas não irmãos de sangue, irmãos de comunidade, irmãos de amizade, desse tipo de irmãos. E tem uma pessoa a quem Lucas escreve, tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos, que é um homem chamado de Teófilo, né? Theo, Deus, Filos, de novo, fala dessa amizade. Então, esse homem pode ser chamado de o amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Então, algumas palavras aí remetem a esse tipo de amor, o amor da parceria, o amor da amizade. E, inclusive, Deus é mostrado em alguns momentos como aquele que trata os homens com filia, com filéus. Deus tem amor para com os seres humanos, para com os homens, como alguém que olha para a amizade. Deus também tem um relacionamento de amigo com os seus filhos. E aí nós temos também esse tal de storgê, que é o amor, aí sim, o amor do afeto natural familiar. É o amor de pai para filho, o amor de irmãos de sangue, é esse amor da família. E a gente vê um exemplo, ainda que negativo nas Escrituras, da família de Davi, por exemplo, em que Davi tinha uma relação muito bagunçada com os filhos. Os filhos, inclusive, desafiaram Davi, mais de um dos filhos de Davi tentou matá-lo, né? E quando um desses filhos morre, pelo menos um desses filhos morre, a gente vê a expressão de Davi de chorar pela morte daquele filho que queria matar ele, né? É o tipo do amor que a gente vê nos telejornais, sabe? Quando a mãe está na frente da cadeia, ou quando é alguém que é envolvido com tráfico, com a vida bandida, e aquela pessoa morre, e a mãe chora a dor da perda daquele filho. É esse amor que vai para além do caráter, que vai para além das ações, é o amor dessa ligação natural. E por último, nós vemos aí o tal do amor agape, que embora no mundo antigo não era usado apenas nessa relação de Deus, nós encontramos inclusive nas Escrituras advertências para que nós não amemos o mundo, e a palavra usada lá é agape também. Então fala de um amor que é um amor voluntário, um amor da vontade, é um amor abnegado, um amor da escolha. E ao longo de toda a história da narrativa bíblica e da história da teologia cristã, o agape tem sido o amor que mais descreve, ou mais sido usado como palavra para descrever a relação de Jesus e a nossa relação para com Deus. A relação de Deus para conosco e a nossa relação para com Deus. Então, os escritores, ao lançar a mão de uma das palavras que poderia ser traduzida hoje como amor, eles escolheram a palavra agape para falar a respeito desse amor bíblico diferenciado, né? Que é o amor da maneira mais honesta, o amor da escolha mesmo, que vai além da dignidade do outro. Porque veja só, os nossos amores, como sociedade, como seres humanos, geralmente estão mais envolvidos com aquilo que nos é atraente ou aquilo que é digno do nosso amor de um jeito ou de outro. Seja pela proximidade, seja pela reciprocidade, pelo valor que essa pessoa nos dá ou o espaço que ela ocupa na nossa vida. Então a gente acaba amando aquilo que é digno de amor, né? Então as coisas que devem ser amadas a gente ama com um pouco mais de facilidade. Mas o amor cristão e o amor de Deus, ele vai muito além desse amor mais natural. É fácil amar pessoas amáveis, né? Difícil é amar pessoas difíceis. Difícil é amar inimigos, isso é difícil. Difícil é amar quem nos persegue. Difícil é amar quem nos maltrata. Amar pessoas amáveis, isso é fácil. Então, quando a gente fala de amor, a primeira coisa que a gente precisa entender é que no mundo no qual nós vivemos, o amor foi ganhando muitas conotações e muitos significados. Ao ponto de ser confundido na nossa sociedade como mera atração física, por exemplo. Uma das grandes questões ou dos grandes argumentos quando se fala de preconceito com pessoas que têm relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, a narrativa sempre é: nós só queremos
amar. E acabam confundindo um tipo de relacionamento com amor nesse sentido. E vão inclusive dizer, Deus diz que nós devemos amar. E aí fazem aquela salada de fruta, né? Pegam o eros, mistura com o ágape e diz, olha, Deus diz que a gente tem que amar, então isso aqui é amor, logo tudo vale. Sendo amor, tudo vale. Ah não, mas o indivíduo lá tem 3, 4 mulheres, mas ele ama todas, então está valendo, poliamor. Nós estamos num mundo onde o poliamor está se popularizando cada vez mais. Porque afinal as pessoas dizem, eu tenho muito amor para dar. Né? E confundem amor com outros tipos de expressões. Chamam de amor aquilo que é atração, chamam de amor aquilo que é gostar muito, chamam de amor coisas que nada tem a ver com o amor bíblico. E aí vão para as escrituras e dizem, está vendo? Deus diz que a gente tem que amar. E aí fazem a salada de fruta. Por isso que é importante a gente entender qual é o significado de amor. Porque quando nós vemos essa palavra ágape sendo usada, ou o HP sendo usada nas escrituras, nós vemos no sentido de Deus amando aquilo que não é digno de amor. Deus indo para além. Há um texto em Deuteronômio 7 que Deus fala assim para Israel. Por que é que eu amei vocês? Porque vocês eram um grande povo? E Deus mesmo responde, vocês sequer eram povo. Eu os fiz povo. E Deus vai dizer, eu os amei porque eu os amei. Legal isso, né? Deus fez um povo a partir de um homem que vivia do outro lado das margens do Eufrates, que a tradição nos diz que ele era um feitor de imagens de escultura, um idólatra, e Deus chama e a partir dele faz um povo. E desse povo vem o Messias. E Deus diz, e por que eu amei vocês? Que vocês fizeram algo? Que vocês eram grandes? Ele diz, não, vocês não tinham nada para oferecer. Mas eu os amei porque eu os amei. E assim é o amor de Deus. Um amor que vai para além da nossa dignidade, para além da nossa utilidade, para além da nossa beleza, para além da nossa proximidade com Ele, muito diferente da forma como nós expressamos e vivemos o amor no nosso dia a dia. Deus ama aquilo que não é amável. E quando pensamos sobre o amor, 1 de João capítulo 4, verso 19 a 21, faz uma correlação de que amar a Deus e amar o outro são duas coisas ou duas faces da mesma moeda. João vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 19 até o 21, ele diz, nós amamos porque ele, falando de Jesus, nos amou primeiro. E ele diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele diz no verso 21, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que palavras duras de João. Ele diz, tudo bem, você pode dizer eu amo a Deus. Mas o amor a Deus é provado no amor ao outro. Ninguém pode dizer eu amo a Deus, diz João, se ele odeia o outro. Ninguém pode dizer. E olha que interessante, Jesus é mostrado, Deus é mostrado como sendo a fonte do amor. É nesse capítulo, 1 João 4, que João vai dizer Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Então ele diz que nós só podemos amar porque primeiro nós fomos amados. O que nos possibilita amar é a certeza de que somos amados. É o entendimento de que somos amados. E aí então ele diz que nós só podemos dizer que amamos a Deus, de fato, se esse amor se estende em direção ao outro. E ele piora a coisa dizendo que amar é um mandamento. Olha que interessante. Amar é tanto uma virtude produzida pelo Espírito Santo em nós, como um mandamento. Ou melhor, aquilo que Deus nos manda fazer é impossível, a não ser que o Espírito Santo atue em nós. Assim como muitas coisas que Deus nos pede para fazer, ou que nos manda fazer, são impossíveis, a não ser que o Espírito Santo faça em nós. Não é isso que Jesus diz para Nicodemos, lá em João capítulo 3? Ele diz, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós temos que nascer de novo. Mas como é que a gente nasce de novo? Só se Deus fizer isso. Só se Deus operar um novo nascimento. Peraí, mas eu sou chamado a crer, mas eu só creio se o Espírito Santo gerar a fé no meu coração. Eu sou chamado
a viver a plenitude do fruto do Espírito, mas só se o Espírito Santo produzir isso no meu coração. Então vê que as duas coisas caminham juntas. Há uma operação que é nossa, mas ela só é possível se o Espírito Santo fizer. Mas o Espírito Santo faz em nós. Então essas duas coisas acontecem. E nós vamos ver inúmeras vezes a Escritura nos dizendo que nós temos que amar. Amar. Mas o que nós vemos também é que o amor é fruto do Espírito Santo. O amor é produzido pelo Espírito Santo. Então aí há uma relação direta entre amar a Deus e amar o próximo. A gente sumarizar quais são as características do amor. Claro que a gente podia colocar muitas outras descrições para o amor, mas de uma maneira geral, o amor ele tem a sua origem de uma maneira sobrenatural e tem Cristo como sendo esse modelo. O modelo, o exemplo é Cristo. Nós amamos porque Cristo amou. O amor ele é sempre pintado nas Escrituras como algo prático, como algo visível. O amor não é simplesmente um sentimento. Amor não é algo interno. Amor é uma estrutura interna que sempre desemboca em ações práticas. Não há amor sem ação, mas existe ação sem amor. Ação sem amor é hipocrisia, é legalismo, é religiosidade. Mas amor sem ação é mentira. Simples assim. Eu amo a Deus, mas isso não se expressa do lado de fora. João diz, quem diz isso é mentiroso. Quem diz ama a Deus e odeia o seu irmão, está mentindo. Não dá. Como é que vai amar a Deus que não vê? Se não ama a pessoa que está ao lado, que é a imagem e a semelhança de Deus, que é a expressão física, é a expressão visível de que existe um Deus de amor. Como é que vai dizer que ama a Deus? Não dá. É impossível. Então, o amor, ele é sempre visível. Ah, você não pode julgar o meu amor. A Bíblia diz exatamente o contrário. Que o nosso amor é visto, manifesto pelo fruto que ele produz. O amor, ele também é mostrado de maneira prática através de ações. Principalmente ações de entrega. O texto que a gente mais conhece das Escrituras. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, ele deu. Porque Deus deu o seu Filho? Porque Ele amou. A expressão do amor é uma ação de entrega. E como vimos, o amor ele é um mandamento. Olha o que diz aí 1 de João, capítulo 3, versos 16 e 18. Da mesma forma, conhecemos o que é o amor. Aqui João vai dizer o que é o amor. Ele vai definir o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha aí, a definição de João. João, o que é amor? Bom, amor é Jesus. Amor é Jesus se dando. Quem entendeu o conceito de amor? Quem entendeu o que significa amor? Veja a ação concreta do Cristo que se esvazia de si mesmo, vem a esse mundo, serve e morre pelo seu povo. Isso é amor. E ele diz então, como nós vimos aqui, que tem Cristo como modelo. Então, se Jesus é a expressão do amor, nós devemos fazer a mesma coisa que ele. Se for necessário, dar a vida pelos irmãos. E aí ele faz uma aplicação muito prática. Ele diz, se alguém tiver recurso, verso 17, se tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja que ele está falando de um amor específico. Esse ágape, ou agape, esse amor que é o amor que vem de Deus. Não o amor da amizade, não o amor da troca, porque a gente pode ajudar o outro por outros motivos. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu gosto de ajudar porque eu me sinto tão bem quando eu ajudo? Então vê, a generosidade deixou de ter o amor como ponto de partida para ter o meu bem-estar como ponto de partida. De usar o outro como um alívio moral, como uma droga moral. Eu me sinto bem quando eu ajudo. E quando você deixar de se sentir bem, vai deixar de ajudar?
vai deixar de amar? Por isso, João vai dizer que o amor se expressa, e uma das formas de expressar é reconhecer que eu tenho condições, ou quando eu tenho condições, de aliviar o fardo do outro, eu faço. Ele diz, se você tem recursos, ou seja, se você tem capacidade, tem aqui alguns requisitos, né? Às vezes o outro tem uma necessidade que eu não tenho condições de suprir. Então eu não estou fazendo, não é porque eu não quero, mas porque eu não tenho o que fazer, eu não sei como fazer. Talvez eu possa apontar para alguém que possa ajudar. Mas se você tem condições, tem recursos materiais dentro da necessidade do outro, você sabe da necessidade do outro. Então, às vezes, a gente tem como ajudar, mas não sabe que o outro está precisando dessa ajuda. Né? Tem esse lado também. Às vezes a nossa vergonha, a nossa timidez faz com que a gente não peça ajuda. E aí quem se lasca é a gente. Né? Porque Deus usa instrumentos para nos abençoar. E às vezes a gente está orando, Senhor, faz tal coisa, Senhor, me ajuda nisso. Mas a gente não tem coragem de confessar essa falha, essa dor para alguém. E aí a gente está privando o instrumento de Deus para transformar a nossa vida. Às vezes a resposta da nossa oração está exatamente na nossa confissão. E aí Deus vai usar a ação e o coração de alguém para ser a resposta da nossa oração. Então João diz, se nós temos condições e ficamos sabendo de que alguém tem uma necessidade que cabe na nossa capacidade de suprir, ele diz, se a gente não age, se a gente não faz, eu sei que tem uma necessidade, eu sei que eu dou conta de ajudar, eu sei que eu dou conta de tornar aquele fardo mais leve, como nós meditamos um pouquinho nesse último domingo. Se eu não faço, não posso dizer que o amor de Deus está em mim. Porque o amor de Deus, esse amor diferente, ele é visto nas ações de entrega, nas ações de renúncia, nas ações de sair de si mesmo. Então ele termina dizendo no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Dizer que ama é diferente de amar. Dizer eu amo a Deus é mostrado no amor pelo outro. E eu posso dizer eu amo o outro, mas se eu vejo necessidades que eu tenho condições de dirimir, de amenizar, de resolver, e não faço, eu não posso dizer que eu amo. Estou vendo o outro lutando com, sei lá, um pecado que seja, uma dor da alma, está se machucando numa vida financeira desregrada. E eu tenho condições de sentar, de conversar. Lembro de uma vez, um irmão que estava muito enrolado financeiramente, mas muito enrolado financeiramente. E a forma de amá-lo, tinha um outro irmão da nossa comunidade lá no interior, que ele era gerente das contas de uma grande multinacional, que na época estava construindo uma barragem lá na região. E aí a forma de servir foi pegar esse irmão e sentar com aquele outro irmão enrolado nas contas, e a esposa dele, pegar um computador, abrir uma planilha de Excel e dizer, onde vai o seu salário? Quanto você gasta de alimentação? Quanto você gasta de aluguel? Quanto você gasta disso, daquilo outro? Fizemos uma planilha de todos os gastos. Quanto você ganha? Vê que isso está incompatível com isso. Pode orar à vontade. Pode dizimar à vontade. Enquanto isso aqui não for resolvido, o devorador, que é você mesmo, vai continuar destruindo a sua vida. Então veja, uma demonstração prática de amor. Não é só, eu vou orar pelas suas finanças. Não, eu sei que você está enrolado nas suas finanças porque você não sabe se controlar, porque você não sabe administrar a sua finança. Eu tenho condições? Não, eu não tinha condições técnicas para fazer isso. Mas eu conheço alguém que tem. Vou lá na sua casa. Passamos lá umas 4 horas sentado com ele e com a esposa. Vamos conversar. Veja, o amor se mostra em ações práticas. João 13, 34. Jesus diz, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse texto é muito curioso, né? Porque Jesus diz, eu dou a vocês um novo mandamento. Mas isso que ele fala aqui está lá em Deuteronômio. Amem uns aos outros. Está lá em Deuteronômio. Outras pessoas já disseram a resposta para Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como você lê a lei? E aí o jovem rico disse, bom, ame a Deus e ame ao próximo. Ele disse, isso aí, faz isso, você vai viver. Já está escrito há muito tempo. Mas Jesus diz, isso é um novo mandamento.
Agora presta atenção numa coisa interessante. Jesus diz que é um novo mandamento, não porque a ordem é nova, mas porque a base é diferente. A base está renovada. Qual que era o mandamento da lei? Ame ao próximo como a você mesmo. A lei diz, você se ama demais. A lei diz, olha, seu coração é egoísta, por natureza. Diz, então, ame o outro como você se ama. É isso que a lei diz. Mas a graça é mais escandalosa. E o que a graça diz? Jesus diz, ame o outro como eu amei vocês. Mais difícil, né? Amar o outro como a gente se ama já é difícil. Agora, amar o outro como Jesus nos amou, aí é mais difícil ainda. Na verdade, é impossível. Só é possível se houver uma obra do Espírito Santo em nós. Vê por que o fruto do Espírito é sobrenatural? Porque não dá para emular. Jesus diz, ame os outros. E esse é o novo mandamento. Esse é o novo mandamento. É o mandamento da graça. É o mandamento da nova aliança. Não tem mandamento na nova aliança? Tem. Qual é o mandamento? Seja o que você foi criado para ser. Um ser que ama. Que ama a Deus, acima de tudo, e que ama o outro. Como a si mesmo? Não. Como Jesus nos amou. E aí eu posso fazer a pergunta e a gente pode passar o resto da noite pensando nela. Como Jesus nos amou? De que jeito Jesus nos amou? Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer. Paulo vai dizer, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Deus nos amou em Cristo quando nós éramos inimigos dele. E como é que Jesus nos amou? Se entregando, em morte. Afinal, essa palavra de Jesus em João 13 acontece, lembra da cena que está acontecendo em João capítulo 13? Eles estão na parte de cima de uma casa, chamada de cenáculo, onde ali ia acontecer o jantar da Páscoa, onde Jesus pega o pão e o vinho e diz, esse é meu corpo, esse é meu sangue, lembra disso? João é o único que conta uma cena que aconteceu durante o almoço, ou durante o jantar, em que Jesus tirou a sua túnica, lembra disso? Pegou uma bacia, uma toalha, assentou aos pés dos seus discípulos e começou a lavar o pé dos seus discípulos. Ele chega em Pedro, Pedro fala, Senhor, vai lavar meu pé? Jesus diz, sim, e ele diz, de jeito nenhum, não vai lavar meu pé. E Jesus diz para ele, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala, então não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo, né? Quase cantou a música do Ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Lava tudo. Agora só quem tem referência agora. Lava o queixo, lava a coxa, lava o pé, lava tudo, né? E Jesus fala, não precisa, vocês já estão limpos pela palavra. E agora precisam só lavar os pés. Jesus vai dizer, só tem um que não está limpo. E João diz, ele sabia que Judas iria traí-lo. Então Jesus diz, vocês estão tudo limpo, tem que lavar só o pé, se eu não lavo o pé não tem parte comigo. O que Jesus está fazendo ali, gente? Depois ele fala, olha, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso com vocês, o que ele disse? Vão e façam o mesmo. Jesus está dizendo, olha o que eu fiz. E Jesus está, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele está vivenciando, ele está fazendo uma parábola visível diante dos olhos dele, daquilo que é o ministério de Jesus. Afinal, qual é o ministério de Jesus? Sendo Deus, o Rei da Glória, cheio de majestade, vestido de majestade e poder, o que ele fez? Tirou a sua túnica celestial, veio ao mundo, se assentou aos pés dos seus discípulos, para servir como o menor dos servos. Quem lavava o pé nos jantares eram os menores, os escravos mais irrelevantes. E Jesus diz, esse sou eu. É o que Paulo diz em Filipenses. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou assumindo a forma de servo. E a palavra lá é literalmente escravo. Assumindo a forma de escravo. Foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. O que Jesus está fazendo? Jesus está vivenciando num ato uma parábola de todo o seu ministério terreno. Eu me despi para lavar os pés de vocês. Se vocês são meus discípulos, vocês vão fazer o mesmo. Se despir de toda a glória, se despir de todo o egoísmo, para ir em direção ao outro e lavar os pés do outro.
Efésios 5, verso 1 e 2, Paulo vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. De novo, Jesus é o modelo. Amem como Jesus nos amou. Se entreguem como Jesus se entregou. Ele diz, sejam imitadores de Deus. Deus agiu em amor. E como é que Deus agiu em amor? Em Jesus. Jesus é a ação do Deus que ama. E se você percebe aí, o versículo 1 começa com portanto. E eu acho que a gente já passou dessa fase, né? De entender que nenhuma conversa começa com portanto. Portanto, é a conclusão de um argumento. Os versículos anteriores, capítulo 4, verso 30 até o 32, diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E o verso 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo está completando o argumento em que ele diz, não ajam como na carne, e ele cita várias obras da carne, ira, indignação, amargura, diz não vivam assim, diz não entristeçam o Espírito que vocês têm, no qual vocês foram selados. Ao invés disso, ele diz, sejam bondosos, compassivos. Onde a gente viu esse negócio de bondoso e compassivo? Faz parte do fruto do Espírito. E sejam bondosos, compassivos. Ele diz, perdoem. Uma ação prática de amor é perdoar. Com base em quê? No perdão que nós recebemos de Cristo. E aí ele vai dizer, portanto, uma vez que vocês entenderam isso, sejam imitadores de Deus. Porque Deus foi bondoso, foi compassivo, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, vivam assim. Então, sejam imitadores de Deus como filhos. E vivam em amor como Cristo nos amou. A fonte é Jesus. O modelo é Jesus. E nós copiamos a ação de Jesus nas nossas ações. Como é que a gente ama? A gente ama ajudando dentro das nossas capacidades e a gente ama perdoando. Veja, se nós não temos a capacidade de perdoar, nós não podemos dizer que nós temos o amor de Deus em nós. De novo a gente volta para mais uma sinuca de bico, né? Dificuldade em perdoar, bom, a gente ainda não entendeu que foi perdoado. Dificuldade em amar aquele que nos machucou, então a gente ainda não entendeu que nós não tínhamos nada a oferecer a Deus e que toda a nossa vida e prática ofendia a honra de Deus. E ainda assim Ele nos amou, nos perdoou e entregou o seu Filho no nosso lugar. Vê como o desafio é grande? Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e, de novo, amado. É a base de entender o amor de Deus. Ele diz, revistam-se de profunda, vai vendo aí as palavrinhas, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Já viu isso em algum lugar? Paulo está dizendo aos Colossenses, revistam-se do fruto do Espírito. E ele continua dizendo, de maneira prática, como é que a gente tem essa ação externa, prática, de doação? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E ele termina dizendo no verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vê, ele diz, o que liga todas essas coisas é o amor. Ele fala do amor como um cinto, como se ele colocasse várias peças de roupa, né? Que são essas partes aqui do fruto. Ele diz, o que liga tudo isso, que faz com que tudo isso não desmorone, é o amor. O amor é a estrutura da bondade, da humildade, da mansidão, da compaixão, da paciência, é o amor. Por isso que eu acho que faz muito sentido dizer que o fruto do Espírito é amor. E ele se manifesta em alegria, paz, paciência, mansidão, bondade, domínio próprio. Então Paulo está dizendo, revistam-se de todas essas características que fazem parte do fruto do Espírito. Profunda compaixão. Ele fala aqui de entranháveis afetos de misericórdia. Seria a tradução literal. Né? Entranháveis. O amor das entranhas. Lembram disso? No mundo antigo, ele dizia que os sentimentos profundos eram os sentimentos das tripas. Né? Um apaixonado não diria, te amo do fundo do meu coração, diria, te amo do fundo das minhas tripas. Né? Porque era na barriga que se sentia quando a gente estava com bastante amor. Sabe que tem uma expressão em inglês que fala de borboletas no estômago. Está apaixonado, está amando, sente até um negocinho na barriga. Então, se entendia que os sentimentos mais profundos, e quando a gente está muito estressado também, né? Aí ataca o estômago, gastrite, né?
dar umas corridas para o banheiro, aquele negócio todo, que afeta. Então eu pensava assim, bom, o centro das emoções é o estômago, são as tripas, são as entranhas. E agora Paulo fala então, amem-se com entranháveis afetos de misericórdia. Compaixão profunda. Compaixão do fundo das tripas, seria o que Paulo está dizendo. Ele diz isso só acontece se a gente entende que nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Da obra que Deus fez em nós. Resulta um amor para com o outro, como consequência visível, prática de entrega. E aí ele faz uma aplicação. Suporte e perdoe. E suportar aqui não é aquele negócio de, poxa, eu tenho que suportar fulano, né? Não aguenta os papinhos dele, mas a Bíblia diz que tem que suportar, então eu vou suportar. Não é isso. Suportar é dar suporte. É como que colocar o ombro debaixo da carga. É ser suporte para alguém. Não é suportar nesse sentido de aguentar. Não é isso. É dar suporte. Então Paulo vai dizer que uma das expressões do amor é dar suporte e perdoar. E diz, inclusive, que esse perdoar é necessário para dar suporte. E que é para dar suporte que a gente precisa perdoar. Vê? Você vai ajudar, mas qualquer um, as pessoas que eu mais gosto, gente da minha família que eu amo, pode amar e pode ajudar essas pessoas, dar suporte, pode. Mas você tem que dar suporte também para quem você precisa perdoar. E a gente só perdoa, né? Quem a gente perdoa, gente? Quem fez alguma coisa contra a gente. A gente perdoa quem precisa de perdão. Perdão nosso. E Paulo diz, a expressão do amor é suportar aqueles que você deve perdoar. É ajudar até gente que te magoou, te maltratou, te feriu, está numa situação de necessidade, você tem condições de ajudar? Pois é. O amor cristão nos ensina a suportar. Então ele diz, acima de tudo, revistam-se do amor. Então as características aí, de novo, tem Cristo como modelo, é visível, é prático, se mostra em ações de entrega e é um mandamento. Aí faz sentido a gente entender que tudo isso aqui é a expressão de quem é Jesus. Jesus é o modelo. E o amor de Jesus foi vivo, visível, prático. O amor de Jesus foi de entrega. E Jesus disse várias vezes que aquilo que ele fazia em obediência ao Pai. E ele pode dizer para a gente fazer porque ele fez, ele é o modelo. Então o caráter de Jesus é o caráter do amor. Aí faz mais sentido a gente entender depois 1 Coríntios 13. O amor é paciente, né? Não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente pode trocar a palavra Jesus, amor ali por Jesus. Jesus é paciente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe de uma coisa? Era para a gente conseguir colocar o nosso nome ali. Sabe? O Jean, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a bondade. Não é egoísta. Porque se Jesus é amor, o fruto do Espírito em nós é amor. Então essas características, paciente, gentil, tudo lá 1 Coríntios 13. Paciente, gentil, não é invejoso, é humilde, é cortês, é altruísta, tem bom temperamento, fica ofendido, não suspeita mal, não fica pensando mal, não é a primeira coisa que passa na cabeça. Ah, fulano está demorando. Ah, tá. Imagina o que está fazendo. Não suspeita o mal. Ah, mas fulano me tratou desse jeito. A primeira coisa que o coração não redimido faz é encontrar motivos para estar de mal com o outro, né? A gente não dá o benefício da dúvida. Às vezes o outro até explica o lado e a gente diz, eu não acredito em você. O amor é aquele que não pensa o mal em primeiro lugar. Ele se alegra com a verdade. Tudo bem, ele quer saber a verdade. Mas ele não olha para o outro pensando primeiro o mal. Entende isso? O amor é honesto, é verdadeiro. O amor evita o mal. Vamos fazer um desafio? Rápido. Eu ia imprimir, mas falei, não, deixa para lá. Se a gente pegasse essa lista e você pensasse na sua vida, gentil, paciente, invejoso, não é invejoso, é humilde, cortês, altruísta, como é que ficaria aí? Quais são as coisas que a gente coloca no sempre? Eu sou sempre paciente, sempre gentil, nunca invejoso, sempre não invejoso, evita o mal sempre.
né? Sempre, geralmente, às vezes, raramente, nunca. Essa listinha nos ajuda a perceber o quanto nós estamos perto do fruto do Espírito e o quanto nós estamos distante. Porque o alvo é sempre paciente, sempre gentil, sempre não invejoso, sempre humilde, cortês, altruísta, sempre. Temperamento controlado, autocontrole, não fica ofendido facilmente, não fica suspeitando mal, é honesto, verdadeiro, evita o mal. Então, se você quiser em casa rever o vídeo e tentar fazer o gabarito, eu falei, não, vou fazer isso que eu vou passar vergonha nesse negócio. Né? Então o amor, ele tem uma direção. E qual é essa direção? Primeiro, essa direção é uma direção vertical. É em direção a Deus. Afinal, Deuteronômio capítulo 5, ou capítulo 6, verso 5, o famoso Shema, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus, ao citar esse texto lá em Marcos capítulo 12, faz um acréscimo entre alma e forças, e ele fala de todo o seu entendimento. Mas Jesus não está acrescentando coisas, Jesus está explicando que dentro da alma tem inclusive o entendimento. Falando no mundo em que as pessoas eram já dominadas pela mente, pelos argumentos, dentro de uma cultura que era altamente influenciada pelo pensamento grego, que valorizava o pensamento, Jesus diz que nós temos que amar a Deus com o coração, com a alma, com a mente, ou com o entendimento e com todas as forças. É interessante que no texto original de Deuteronômio 6, a palavra coração é todo o centro da interioridade humana. Na mentalidade hebraica, o coração é aquilo que nós chamaríamos hoje de cérebro. Enquanto que as emoções eram as tripas, lembra das tripas? Os afetos, tripas. Agora, pensamentos, motivações, desejos, planos. Muitos são os planos do coração do homem. A gente vai ver vários textos assim falando do coração como sendo a sede do nosso mundo interior. E Deus diz, ame ao Senhor com todo o seu mundo interior. Aí vem a palavra alma. A gente pensa hoje em alma, influenciados pela cultura grega, do Gasparzinho, né? A alma é aquela bola de plasma que sai da pessoa quando ela morre e fica vagando por aí. Alma penada, né? Mas a palavra alma em hebraico é a palavra nefesh, que significa garganta. E que é aplicada a todo ser vivente. Os humanos eram chamados de alma, mas também os animais são chamados de alma vivente. Fez alma vivente. Tanto que um animal morto era chamado de nefesh morto, ou de uma alma morta. Porque alma, no entendimento hebraico, é o indivíduo inteiro. Não é só a parte interior. O interior já tratou no coração. Ame ao Senhor com todo o seu coração, sim, mas também com toda a sua existência, com os seus atos, com o seu testemunho, tudo o que você é exteriormente. Ame ao Senhor. E aí ele fala, ame ao Senhor com todas as suas forças. A palavra forças aqui no hebraico é a palavra meod, que não é um substantivo, na verdade é um adjetivo. É o adjetivo muito. Então, aqui há uma construção esquisita da frase, né? É como se Deus estivesse dizendo, ame ao Senhor com o seu muito. O que significa isso? Ame com o seu melhor. Tudo que você fizer, faça o melhor. Faça o máximo, com todas as suas forças. Vai adorar a Deus? Com todas as suas forças. Vai ser generoso? Com todas as suas forças. Toda a expressão que você tiver em direção a Deus, é isso que o texto está dizendo. Faça muito. Com força. O mineiro diria, de com força. Né? O mineiro fala, gosto de café de com força. Você gosta? Gosto, de com força. É superlativo, né? Deus está dizendo, e essas aqui são palavras de Deus ao seu povo. Ame ao Senhor com todo o seu mundo interior, com toda a sua existência e com todo o seu muito, com toda a sua força. Aí a direção a Deus é também amar aquilo que Ele ama. Então dizer eu amo a Deus também é dizer eu amo a palavra de Deus. Eu me importo com a palavra. Eu cultivo o tempo com a palavra, porque eu amo a Deus. E a palavra de Deus é a expressão do caráter de Deus. É o diálogo com Deus. Como é que eu posso dizer, eu amo a minha esposa, mas eu converso com ela a cada 15 dias? Você ama a sua esposa? Amo a minha esposa. Quanto tempo vocês gastam de diálogo
Não, a gente gasta pelo menos uns 15 minutos toda semana. Faz sentido? Sabe quando está apaixonadinho? Sabe? Apaixonadinho. Aí liga, aí manda mensagem, manda zap. Acorda, primeira coisa. Né? Amar a Deus é amar a expressão de Deus. Então eu posso dizer que eu amo a Deus se eu também amo a sua palavra. Se eu amo os filhos de Deus. Se eu amo os meus irmãos. Se eu amo a comunidade da fé, a igreja. Se eu amo o reino e as regras do reino e os valores do reino. E eu desejo ver o reino. E naquilo que me cabe, eu quero manifestar o reino na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, onde quer que eu esteja. Porque eu amo a Deus, eu amo o reino de Deus, eu amo as coisas que Deus ama. Eu amo a obra de Deus. Eu amo os perdidos, porque Deus ama os perdidos. E eu me importo com os perdidos, porque Deus ama o perdido. Então a direção do amor, em primeiro lugar, ela é vertical, mas ela também é horizontal. Ela é na direção do outro, ou na direção dos outros seres humanos. Começando aí em ordem de grandeza, como a Bíblia mostra, amando os irmãos. E a Bíblia fala muito sobre esse amor diferenciado entre os irmãos. Nós amamos o outro, primeiro amando os nossos irmãos. Isso que nós lemos neste domingo. Depender de você, façam bem a todos, principalmente ou especialmente aos da família da fé. Mas não só os irmãos, nós amamos também a quem está perto. Jesus amava as multidões. Jesus tinha compaixão das multidões. As pessoas que apertavam, queriam só milagre, queriam só comida. E diz o texto que Jesus, em determinado momento, em Lucas capítulo 10, olha para aquelas pessoas e tem por elas profunda compaixão, porque eram como ovelhas sem um pastor. Jesus amava quem estava perto. E ele conta uma parábola em Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Quando alguém pergunta para ele, quem é o meu próximo? E qual é a definição da parábola de quem é o próximo? Aquele que está perto. Esse é o próximo. Não importa se ele é da minha religião, se ele não é da minha religião. Não importa se ele é da minha etnia ou se ele não é da minha etnia. O samaritano era um inimigo do judeu, mas ele ajudou o judeu. Quem é o próximo? Próximo é o que precisa, próximo é o que está perto, próximo é o que está ao alcance. Ainda que esse alcance esteja do outro lado do mundo e eu consigo me fazer presente na vida dele através de algum outro meio. Quem eu consigo alcançar, esse é o próximo. Então eu amo os irmãos, eu amo a quem está perto, e aí talvez o mais difícil de todos, eu amo os inimigos. O famoso texto de Mateus capítulo 5, Jesus está reinterpretando a lei, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A tradução literal é, faz levantar o seu sol sobre bons e maus e faz derramar a sua chuva. É dele, e Ele dá a quem Ele quer, e Ele faz isso com gente boa e com gente ruim. Ele diz, você quer ser filho de Deus? Copie os atos de Deus. Haja com generosidade, com gente boa e com gente ruim, com gente que te ama e com gente que te odeia. E ele vai terminar dizendo, 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele fala de publicanos e de pagãos. Ele diz, portanto, olha a barra aí, ó. Olha a comparação aí. Olha em quem a gente tem que se comparar. Ele diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa é a barra. É nele que a gente se compara. E aí, por último, a si mesmo. É bom colocar sempre em último da lista. Né? Às vezes a gente pega uns textos e tenta distorcer. Né? Jesus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se amar primeiro para depois amar o outro. Não é isso que o texto está dizendo não, tá? O texto já está levando como pressuposto que a gente se ama. Então ame o outro nessa mesma medida. Não é se ame primeiro, depois ame o outro. Não. Se ama e ama o outro junto. Se cuida, tem que se cuidar, tem que se amar. Você é a expressão da imagem de Deus. Deus te criou. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida da sua fé. Se ama sim, faz parte. Mas não espera se amar primeiro para depois amar o outro. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Na verdade, as três coisas acontecem ao mesmo tempo. Ama a Deus, ama o outro e se ama. Mas de maneira equilibrada. Porque quando a gente fala desse negócio de se amar primeiro, geralmente isso é usado como desculpa para não amar o outro. É fácil a gente pegar algumas ideias teológicas, né? Como desculpa para a nossa picaretagem gospel. É fácil. Porque humildade, o próprio C.S. Lewis diz que a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si.
Entende? Não é dizer, eu sou um miserável mesmo, eu não mereço nada mesmo. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Não, eu sei que eu sou amado, eu sei que Deus tem planos na minha vida, eu sei que eu custo o sangue de Jesus, eu sei que eu sou eternamente amado, eu sei tudo isso, eu sei que isso é verdade. Mas eu penso menos em mim e mais em Deus, no reino, no outro. Eu não estou tão ocupado no autocentrismo. Eu não estou pensando só em me agradar. Às vezes, para poder viver o amor para com Deus e para com o outro, eu preciso me negar. Eu preciso tomar minha cruz. Eu preciso mortificar a minha vontade, os meus desejos. Então, se eu me coloco sempre em primeiro lugar, eu nunca vou ter tempo para o outro. Eu nunca vou ter tempo para servir. Eu nunca vou ter tempo para o reino. Eu nunca vou ter tempo para nada. Porque, afinal, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar das minhas coisas. Se sobrar um tempo, aí sim, eu sirvo, eu amo, eu evangelizo, eu sirvo na igreja. Se sobrar tempo, energia, recursos, né? Aí é no fiapinho. Aí não é de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, né? É com um pedacinho do coração, uma parte da minha existência, os domingos à noite, as quintas à noite. E não é com toda a minha força, é com a força que sobrar. Eu não vou gastar tempo de qualidade de oração. Eu vou deixar para orar nos 45 do segundo tempo, na hora que eu já estou deitado na cama, prestes a entrar em coma. Aí eu vou deitar e vou orar o quanto der, que é 1 minuto e meio no máximo. Eu vou passar tempo com Deus, mas eu já estou sem energia, já me gastei todo o dia inteiro fazendo coisas que têm a ver comigo. Aí eu vou abrir a Bíblia e vou tentar entender, não entendo nada, aí eu fecho e vou dormir. Isso é amar Deus acima de tudo. Por isso que Lewis vai dizer que a humildade não é pensar menos de si. Não, bem, pense bem sobre você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mais raro que ouro de Ofir, ok. Agora o problema é a gente ficar se olhando demais, se amando demais, se adorando demais e deixar de amar Deus, de amar o próximo. E aí o próximo passa a ser um instrumento do meu amor por mim mesmo. E aí sim, eu sirvo porque eu me sinto tão bem quando eu faço. Fulano é tão agradecido, eu gosto de abençoar, eu gosto de ajudar fulano, que quando eu vou lá, eu sou tão bem recebido. Vê que não faz sentido? Aí Deus é um instrumento, não, Deus tem um grande plano na minha vida. Tem mesmo. Mas esse grande plano é que você seja parecido com Jesus. E às vezes a gente só olha para Deus como um instrumento para chegar numa boa vida, numa boa casa, numa boa família, na felicidade que esse mundo prega. Veja, Deus não está comprometido com o nosso conforto. Para falar a verdade, nem com a nossa felicidade aqui, mas com um caráter semelhante ao caráter de Jesus. E isso vai produzir verdadeira felicidade. E não felicidade nos moldes do mundo. Então, aí sim, a essência ou a ausência do amor ágape é o medo, que é essa autopreservação, é esse olhar para o outro e abusar do outro porque eu não me basto em mim mesmo. A falsificação desse amor é o afeto egoísta, interesseiro, é quando eu quero expulsar o outro porque o outro não faz aquilo que eu espero que ele faça. Não, eu faço tanta coisa e fulano não faz. Eu me dou tanto, eu me dou tanto, eu me entrego tanto e o outro não me entrega, então eu vou parar de amar. Aí é a falsificação do amor. Né? E a ausência do amor produz aí essas obras da carne, né? Principalmente aquelas que têm a ver com inimizade, divisão, brigas, discórdias, gritaria. É a ausência desse amor. Agora eu preciso fazer um parênteses para a gente encerrar. Que amar o outro, inclusive amar o inimigo, não significa necessariamente desenvolver uma proximidade com o outro. Tem gente que a gente precisa amar de longe. Tem gente que a gente precisa amar e o jeito melhor de amar é estando longe e a gente ama em oração. Tem gente que precisa ser assim. Dizer que a gente ama o inimigo não significa que a gente está correndo em direção à dor que o inimigo provoca em nós. Tá? Nós precisamos entender isso, que existem pessoas que são tóxicas, existem pessoas que não são nascidas de novo e por isso têm ações e reações que são de machucar.
Então a gente ama, a gente faz o bem, em toda oportunidade que tem, mas isso não significa que tem que tentar forçar uma amizade e uma proximidade que não é o ideal. Tá? Então é bom nós tomarmos um bom cuidado com essas coisas. Jesus amava os fariseus, amava. Por isso ele batia neles, porque é amor. Ele não ficava de trelelê, de amizadinho. Os discípulos fugiam das perseguições. Eles amavam os perseguidores, não nesse sentido de, que ótimo, estou sendo perseguido, mas eles amavam, eles oravam, eles evangelizavam. Paulo evangelizou o carcereiro, mas sempre que podia, Paulo fugia de um lugar para o outro. Estava nessa cidade, começaram a perseguir, Paulo entra dentro de um cesto, desce pela muralha e vai para outro lugar. Entende? Amar o outro e amar o inimigo não significa forçar uma proximidade, porque tem gente que a gente ama melhor de longe. Por isso que eu gosto sempre de falar, não é fácil, é impossível. A não ser que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Porque a fonte, de fato, é sobrenatural. A fonte é sobrenatural, é de origem sobrenatural. É Deus que derrama, diz Romanos capítulo 5, esse amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. E ela cresce na medida do nosso relacionamento com Deus. Por isso, Jesus diz, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Queremos ter o amor de Deus? Precisamos nos relacionar com Deus. Queremos o HP? Precisamos nos relacionar com Deus. Como é que a gente se relaciona com Deus? Por meio de Jesus. E assim, nós teremos esse fruto. Quer crescer em amor? Cresça no relacionamento com Deus. Buscando os meios de graça. Leitura da Escritura, oração, comunidade da fé, amizades espirituais, jejum, oração, disciplinas espirituais, tudo. Isso faz com que a gente vá crescendo nesse amor.